Minha gente querida, aqui do canal Cartas Proféticas e do canal Espiritualidade Revolucionária, que participam da reflexão do Evangelho nos dois canais, que é a mesma reflexão. Saúdo a todas e a todos vocês, incluindo cada um e cada uma nas lindas saudações, comentários complementares. Primeiro de Santos Guarani, que comentou no canal Espiritualidade Revolucionária a reflexão do Evangelho do domingo passado, e que eu peço que vocês leiam esse comentário. Como da líder trabalhadora do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas de Joinville, Santa Catarina, Maridete Pinheiro Soares, que também fez comentário no canal Cartas Proféticas, no quadro Reflexão do Evangelho, que eu peço que vocês leiam. E a jornalista Margarida Schueck, que também comentou, e de forma muito fraterna, muito compreensiva, inclusive, como as anteriores, solidariamente a minha saúde, que naquele momento se encontrava ainda muito frágil. A jornalista Margarida fez mais de um comentário. Também de Laine Gabriele, que que empresta o seu telefone para sua mãe Elta, professora Elta, também comentou aqui, muito feliz com a minha recuperação. Elta e familiares. Também Luciano Campel, por suas palavras absolutamente abençoadoras, concluindo com paz e bem, bispo, a justiça de Deus prevalecerá. Ele se refere à injustiça que o YouTube fez comigo ao me boicotar por uma semana. E a minha queridíssima amiga, professora, doutora, em Fortaleza, no Ceará, Daniele Bezerra Barbosa, aqui se chama Vermelho Pimenta Oficial, que é o canal dela, que me manda um enorme abraço, dizendo que sente saudades de mim. Que coisa linda isso! Da minha amiguíssima, minha irmã, professora Joyce Cabral, aqui de Goiânia, Goiás, que também me saúda com muito afeto, muito carinho, que me fortalece uma barbaridade. Do ex-vereador e sempre líder do conhecimento de uma rede de apoio a estudantes pobres, aqui de Anápolis, de Goiás, meu amigo Acef Nabem, que também me saudou com grande carinho. A todas e a todos vocês a minha gratidão e, como disse, estendendo estas saudações em forma de abraço a quem aqui participa do nosso canal, a quem dá likes, a quem se inscreve no canal, a quem comenta aqui como estas pessoas, a quem compartilha os nossos vídeos, o que faz muito bem para muita gente. É uma bênção refletir sobre o Evangelho. E a quem também colabora com o nosso Pix, que rola aqui embaixo, e não há por que não falar nele, mesmo que seja aqui, neste programa Reflexão do Evangelho. Pois o Evangelho para este domingo, dia 9 de junho de 2024, é o de São Marcos, no capítulo 2,
do versículo 20 ao versículo 35, sobre o qual refletiremos, e peço que vocês leiam aí, deem pause para ler esse evangelho e comentar com as pessoas com quem estiverem juntos, e logo após a vinheta refletiremos sobre esse evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois caos nós também vivemos aqui no Brasil, nos anos principalmente de 2016, 17 e cresceu, tornando mais tumultuado a partir de 2018. Caos que se traduziu, por exemplo, na manifestação de uma mulher aqui na Catedral de Goiânia, depois que o padre leu uma mensagem, uma nota pastoral da Conferência Nacional dos Bispos, portanto não era nada pessoal dele, com aquela linguagem conhecida, com aquele ritmo pastoral conhecido, com todos os cuidados e muitas vezes retrancas conhecidas, uma mulher subiu ao altar, tomou o microfone do padre e se manifestou contra aquela nota, chamando-a de comunista, e que nós teríamos que combater o comunismo ao lado do presidente dela naquela época, Jair Bolsonaro. Caos. Ou então, daquele pastor que, depois da eleição do presidente Lula, disse num encontro, num programa na web, que é preciso orar para que Deus quebre a mandíbula do Lula. Ele disse exatamente assim, sem dobrar respeitosamente a língua, com a maior autoridade do nosso país, quebrar a mandíbula de Lula e levar ao leito de doenças graves os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Caos. Isto é caos. Ou como alguns pastores que eu não vou chamar aquilo de púlpito, nem de ambão, nem de altar, porque não há altar nessas igrejas, há assim tribunas e ambientes para espetáculos, mas não há altar, que gritaram de lá de cima: se houver petistas aqui em nossa congregação, que se levantem e saiam daqui. Vi um vídeo em que mais da metade da congregação se levantou e foi embora. Isto é caos. Ou então daquele outro pastor que, nos mesmos termos e gritando ainda mais, pedia que, se houvesse petistas ali, que saíssem e que preferissem sair do que ele retirá-los de dentro daqueles galpões que eles chamam de templos. Notada, sem dúvida, a voz dele, o conteúdo desse discurso mostrava muito ódio. Parece de um pugilista disposto a nocautear os seus inimigos. Ou dos tais milicianos de Cristo, que de metralhadoras nos ombros invadiram, talvez até invadam, centros de axés, de umbandas, de religiões de matriz afrodescendentes, cancelando os terreiros, destruindo os altares, os templos e ameaçando de morte os seus frequentadores, o seu povo. Isto é caos. Ou então, o pastor que foi preso, já sendo investigado pela polícia há muito tempo, monitorado, a polícia o flagrou
transportando drogas para o morro como mula do tráfico de drogas, e depois se descobriu que ele era laranja das empresas do tráfico de drogas. Isto é caos. E durante o golpe, depois de derrubada a presidenta Dilma, todo aquele período golpista persistiu até 22, início de 23 de 2023, claro, do início de 2023, tudo foi designado, orientado, fragmentado como caos terrível. Durante o governo inominável, o deboche com as pessoas que morriam sufocados. É o máximo do máximo da degradação moral, da dignidade do ser humano, como demonstração do caos em que vivíamos. Negação de vacinas, negação da ciência, negação da medicina, negação da educação. Caos total. Os resultados, vamos ver agora com o que aconteceu, que não foi nenhuma tragédia no Rio Grande do Sul, mas um projeto preparado, organizado, sem que se esperasse que ele estourasse da forma como explodiu e tão rapidamente como ocorreu, colocando no fundo do Lago Guaíba, da Lagoa dos Patos, da Lagoa Mirim e do próprio Oceano Atlântico, muito do que o povo precisou trabalhar para conquistar. Isto é caos. As águas aos borbotões com trilhões e trilhões de litros, matando pessoas afogadas ou destruindo seus mais queridos bens, é caos. Então nós temos ideia do que seja o caos. Entanto, tudo isso não se aproxima do caos descrito pelo Evangelho de São Marcos, que vocês acabaram de ler aí e conversar sobre ele. Ocorre que o pano de fundo deste trecho do Evangelho antes, durante este pedaço do Evangelho e depois é o mar. E o mar, para os povos mais antigos, era exatamente a representação misteriosa do caos. Aquelas ondas inexplicáveis que engoliam embarcações de pescadores, que engoliam navios, que matavam, jogavam para o fundo do mar e dos lagos que tinham acesso ao mar, os corpos dos pescadores afogados e incapazes de sobreviver com tanta violência, era o caos. As mitologias hebraica e grega são ricas em descrições dos monstros do mar que causam o caos para estas narrativas. E o pano de fundo aqui de São Marcos, repito, é o caos que provém do mar, que sobe do mar. As pessoas convivem com o mar, trabalham no mar, tiram dele o seu sustento, nele morrem muitas vezes, neles adoecem, nele inclusive se aleijam e perdem movimentos dos seus corpos. Este é o caos que está por detrás desta narrativa de São Marcos. É de lá que vem o demônio, é de lá que se levanta Satã, é de lá que vêm todos os males contra o povo. No entanto, agora Jesus se encontra próximo ao mar, não exatamente na margem do mar, como em outras oportunidades se lê aqui no Evangelho de Marcos, mas numa casa, provavelmente de um pescador, uma família de pescadores. E nesta casa o povo chega atormentado, chega endemoniado, chega dolorido, perturbado, dividido, incompreendendo a situação em que vive. Isto
é caos. E Jesus então recebe a todos na casa onde se hospeda por algum tempo, para curá-los, para falar com o povo, para conversar com as crianças, com as mulheres, com os trabalhadores, homens, com todos, porque Jesus é a contrapartida, é o contraditório ao caos. Ele ordena a vida no meio do caos, ele harmoniza todo o potencial existencial no meio do caos, a partir do caos e apesar do caos. Então Jesus se depara ao voltar para casa com uma multidão. E ali, dois causadores de problemas que geram o caos, que traduzem o caos, que arrastam o caos para o ambiente onde Jesus está, que é de surpreender, que sejam agentes de tanto desnorteio, tanta desarmonia, tanto conflito. Um deles é a própria família de Jesus. E o que a família de Jesus diz? Familiares de Jesus dizem: ele está fora de si. Aquela gente toda ao redor dele. E ele se envolvendo com todos, tocando em cada pessoa, falando a todas as pessoas, é sinal de que está fora de si, está doido, louco, fora da casinha, fora da caixa. É preciso levá-lo para casa, é preciso arrastá-lo para casa, é preciso dar-lhe aconchego, que na verdade aqui, como se vê, como se verá, é a tentativa de alguém por detrás dos familiares de Jesus de usá-los para boicotar Jesus e transportar o caos para o meio da multidão, como se fosse uma explosão no meio de todos para dividir, esparramar, colocar a correr a todos. E o outro agente é composto, agente do caos, é composto pelos mestres da lei, pelos fariseus, pelos teólogos, pelos entendidos de mandamentos, pelos entendidos do Velho Testamento, de Salmos, dos profetas, os homens mais intelectualmente preparados, entre aspas, para lidar com a Sagrada Escritura. Também foram agentes do caos. Até porque eles não eram da região ali da Galileia, onde se encontrava Jesus, tendo o mar como esse transfundo do caos, mas vieram de Jerusalém para perturbar o trabalho de Jesus. E diziam: está possuído por Belzebu. A sua família, os familiares de Jesus foram mais leves, mais amenos. Disseram que ele estava possesso, e que ele estava fora de si. É como se algo em Jesus subisse ou saísse e fora dele o fizesse completamente transtornado. Os fariseus, mestres do farisaísmo, mestres do ensino, da catequese judaica, foram além. Estava possuído por Belzebu. Belzebu é o Deus máximo, o Satanás máximo, o Deus do mal máximo, satânico entre o universo satânico. É o Deus dos estercos e o Senhor das moscas. Então Jesus, segundo esta interpretação absolutamente caluniosa, cancelativa, fake news, manipuladora, para minimizar, diminuir Jesus, era para jogá-lo nos braços de Satã. Uma palavrinha sobre Satanás. Há uma exploração comercial de Satanás. As igrejas aí falam muito mais de Satanás do que no próprio Jesus.
Falam muito mais em Satanás do que no próprio Deus. Falam muito mais em Satanás do que no Evangelho. Satanás é, para estas igrejas comerciais, estas empresas neoliberais da fé, Satanás é uma grande fonte de lucro. No entanto, aqui, Satanás, e é uma palavra hebraica, quer dizer o opositor, aquele que se opõe. No caso aqui, é uma força que reúne várias forças potenciais para ser contra Jesus. Esta força foi usada pelos mestres da lei, pela religião, pelos homens vindos do templo, pelos homens vindos do ambiente dito sagrado do templo de Salomão, para se opor a Jesus, acusando-o do contrário. Se eles são portadores da oposição a Jesus, se eles são portadores da contradição a Jesus, eles dizem que Jesus é, invertendo tudo, é Satanás, possuído por Beelzebul, justamente para assustar o povo que vivia no ambiente de medo. Ambiente de causa é ambiente de medo, ambiente de insegurança, ambiente de ameaças, ambiente de fatos e fenômenos imprecisos, que assustam a qualquer momento. Então é preciso dizer que ali está ele, ali está Satanás, ali está Beelzebul, ali está o chefão. Então é muito fácil classificar o outro daquilo que se é, para desviar a atenção das pessoas que queremos amedrontar. Isso é uma forma de falar, mas não queremos, eu não quero nada, amedrontar ninguém. Mas este sistema religioso atuava com a estrutura do amedrontamento e do susto, da mesma forma que muitas igrejas hoje também atuam. Mas Jesus reagiu. E Jesus teve duas reações importantes, que não foram só reações, foram bases do projeto dele. Projeto que era a encarnação, a radicalização no meio do povo, com o povo, para o povo, nesta região de trabalhadores, do reino que ele trazia, reino de Deus, que é exatamente o oposto do outro reino, que era o Império Romano e suas legiões destrutivas, genocidas e assassinas, que faziam parte da chegada do horror pelo mar tão temido pela população. Aqui Jesus alertou que quem ofender o Espírito Santo, quem blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. Tudo mais pode ser perdoado, desde uma vez procedente a metanoia, conversão, pode ser perdoado, mas do Espírito Santo não há perdão. Por quê? Porque Jesus reagia a esta fórmula satânica, diabólica, de acusar Jesus de ser dominado por um espírito mau. Em outras palavras, espírito, uma força, uma energia, um poder extra, que não é do Espírito Santo, mas é de Satã. Isto é uma ofensa, visto que Jesus veio para realizar o reino, e quem atua nele é o Espírito Santo recriador, o que sopra nova vitalidade, o que empurra Jesus para o meio do povo para recriar, reconfigurar, refazer, erguer as massas absolutamente destruídas. Por final, destaco aqui a questão de parte da família de Jesus que ficou fora da casa.
Os familiares de Jesus se dividiram, inclusive dentro da casa. Está dizendo que ele estava fora de si, mas havia uma parte lá fora. Marcos não informa se esta parte era constituída por pessoas que chegaram depois. Mas lá estava a mãe Maria. Lá estavam os irmãos e irmãs de Jesus, como narra São Marcos. Os discípulos então avisaram: olha, a tua mãe, teus irmãos e as tuas irmãs te chamam, estão aí fora e te esperam. Daí então Jesus mostrou o que me parece ser a maior beleza deste evangelho. Jesus mostrou o que ocorria ali dentro, que se tratando de uma mudança, de uma transformação profunda, que não se baseava na religião oficial, hegemônica, dominante, manipuladora, a religião legalista. E também não procedia, não se alimentava nos destroçamentos caóticos causados pelo Império Romano, mas nas pessoas que se encontravam ao redor dele. E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isto é, Jesus destroçou uma das estruturas mais satânicas da região, de todo o Estado de Israel, do Oriente Médio e da Antiguidade, que é a família patriarcal, tendo o homem como chefe, mandante, estruturante, dominador da família. O irmão mais velho, chefe dos irmãos e das irmãs mais novas, enquanto o pai chefiava a todos. E essa estrutura era geradora de imensa exploração. O pai explorava a todos de maneira absolutamente opressiva, destinando a cada um segundo a vontade do pai, não a vocação, não a graça, não a individualidade de cada um dos filhos, cada um dos membros da sua família. Agora Jesus disse: não, isso deixa para lá. A minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs estão aqui, são vocês. Vocês são a minha família. Portanto, vocês não se estruturam por esta arquitetura dominadora. Vocês horizontalmente se organizam como quem participa do reino de Deus, onde todos são iguais. O reino de Deus aqui e agora, que já se instala em Jesus, que permite, estimula, recria relações horizontais iguais, com igual e dignidade para todas as pessoas. Vocês são a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, na medida que fizerem a vontade de Deus. E a vontade de Deus equivalia exatamente isso: sentar-se ao redor dele, escutar o que ele tem a dizer, esvaziar-se das vozes caóticas dos fariseus, dos próprios familiares desorganizados, amedrontados, desestruturados, empurrados para essa desordem, para esse caos todo. Estes aqui vivem uma nova matriz de relações, que é matriz resgatada por Deus. Quem fizer a vontade de Deus, que não é uma vontade imposta como querem os legalistas, como quer a religião oficial e hegemônica, nem a vontade do Império Romano, que vem aqui a patadas de cavalos, a espadas e flechas para submeter
vocês todos, a miséria moral, a miséria orgânica, a miséria como família, como seres humanos. Não, vocês são a minha família, na medida em que fizerem a vontade do Pai e aderirem a essas condições de comunidade, de igualdade, como vocês estão aqui sentados assistindo. Jesus não foi ao encontro nem sequer da sua mãe e dos seus irmãos lá fora. Jesus rompeu aquela estrutura. Jesus não escutou nada do que os seus familiares disseram ao afirmar que ele estava fora de si. Porque Jesus sabia de uma coisa que todos precisamos saber. Qual era a sua missão? E Jesus se dispunha a fazer uma coisa que todos nós precisamos fazer. Sermos práticos na realização da missão do reino de Deus, na forma radical como esta missão deve ser realizada. Aí o caos se reorienta. O mar volta para o seu lugar para ser somente mar. As pessoas ganham a importância que têm sendo pessoas. E as pessoas constroem uma nova matriz geradora de relações ricas, intensas, de comunhão, de solidariedade umas com as outras. Rui a velha estrutura familiar, mas rui também a religião oficial daqueles que se enriquecem amedrontando o povo. Este é Jesus. Este é o Filho de Deus. Este é o Messias. Este é o Libertador. Este que foi ao encontro do povo lá e vem ao nosso encontro hoje para fazer conosco o que fez na casa daqueles pescadores, para produzir em nós esta capacidade de nos resgatarmos em pleno caos e assim recuperarmos a dignidade daqueles que fazem a vontade de Deus, que têm vontade de fazer a vontade, que vivem sob o ímpeto de uma nova vontade e não a vontade dos dominadores, dos geradores do caos e das desgraças nas pessoas. Que este Jesus te abençoe e me abençoe, meu irmão, minha irmã. Esse mesmo Jesus. E que a graça de Deus, que é Pai, que é Mãe, que gera a vontade de fazermos a sua vontade, de aderirmos à sua vontade, te fortaleça, meu irmão, minha irmã. Te levante, meu irmão e minha irmã. E que o sopro da Santa Ruá, que jamais será ofendida, do Espírito Santo, que jamais será confundido com o mal e com a maldade, que jamais será guiado pelo caos, seja sobre ti, seja dentro de ti, ilumine e fortaleça os teus pensamentos, palavras e, sobretudo, as tuas ações ao redor de Jesus, escutando como se faz a vontade de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.